Domingo passado, tentamos pregar aqui com algumas interferências por causa do som sobre uma fé relevante. E aí fiquei em casa pensando e escolhi um texto para tentar alinhar ou alinhavar esse pensamento, esse sentimento que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. E eu quero que você abra a sua Bíblia e acompanhe a nossa leitura bíblica que está no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Diz assim o texto, a partir do versículo 1. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e o povo soube que ele estava em casa. Logo se ajuntou tanta gente que nem ainda nos lugares juntos à porta cabiam. Ele lhes anunciavam a palavra. Vieram a ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos mestres da lei que raciocinavam em seu íntimo: por que profere este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim pensavam entre si, lhes disse: por que pensais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Amém? Que o Espírito de Deus, Ele mesmo, se encarregue de falar ao seu coração segundo a sua realidade e a condição espiritual em que você se encontra. Pai, obrigado pela vida dos teus filhos que estão conectados conosco por meio da nossa plataforma, o nosso canal. Que o Senhor derrame graça e entendimento pelo teu Espírito para falar ao coração desse teu filho, dessa tua filha. A nós que estamos aqui na tua casa, que os nossos olhos, ó Senhor, sejam abertos para entendermos a revelação da tua palavra. Ó Deus, fala conosco, arrebata-nos ao entendimento da luz daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos, amém, Senhor. Sabe o que mais me encanta nesse texto? É um texto que revela o caráter messiânico de Cristo. É um texto que revela a capacidade da palavra viva que atraía pessoas para Jesus Cristo dentro de um contexto de opressão. O contexto da nação de Israel era um conceito que eles tinham de que Deus os havia abandonado. De repente Jesus, ele surge no cenário e no cenário profético, quando os judeus haviam perdido completamente a esperança messiânica. Havia partidos políticos na época de Jesus Cristo: os fariseus, os saduceus, os escribas, os essênios, os herodianos, o partido de Herodes. E esse povo gozava, esta liderança gozava de privilégios oferecidos pelo governo para manter o povo numa condição pacífica, uma vez que a nação de Israel, volta e meia, surgia um movimento de insurreição.
Tanto é que você já deve ter lido sobre o movimento dos macabeus, né? Os movimentos de independência da opressão política. Jesus surge nesse cenário, mas não é um cenário diferente de outros que os judeus já tinham vivenciado. Olhe para mim, queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Antes de Jesus e depois de Jesus, se levantaram vários profetas dizendo ser o Cristo. E quando a gente olha para o judeu, a gente não consegue entender por que eles não viram em Jesus o Messias. É porque eles já tinham sofrido com vários movimentos encabeçados por outros profetas que se intitularam Messias. E isso endureceu o coração dos judeus para todo e qualquer que se levantasse dizendo ser aquilo que era a promessa viva de Deus para o povo judeu, o Messias que haveria de trazer supremacia judaica e libertação de toda e qualquer opressão política sobre aquela nação. Havia no coração do judeu um sentimento de que era um povo escolhido, de um povo abençoado, de um povo onde Deus traria a bênção sobre todas as nações. Deus havia dito para o pai da nação hebreia, Abraão, dizendo: benditas serão todas as famílias da terra por teu intermédio. Eu multiplicarei a tua descendência de forma incontável. Olhe para as estrelas dos céus, você pode contá-las? Não. Olhe para a areia do deserto, você pode mensurá-las? Não. Assim será a sua descendência. Esse era o contexto. Aquele povo nasceu um povo eremita, um povo nômade, e de repente surge uma grande nação. De um homem mesopotâmico nasce uma nação, a nação hebreia. E essa nação, ela supera grandes civilizações do antigo mundo ou do mundo antigo. E esta nação tem uma bênção, a bênção de Deus ser o seu governante. Sofre escravidão. E agora, dentro desse contexto aqui, nós encontramos um Messias que é totalmente diferente da perspectiva judaica. Eles esperavam um Messias glorioso, um Messias triunfante, um Messias que teria um reino político, um reino terreno, um Messias que superaria o poder dos romanos, e Jesus vem com uma mensagem diferente. Mas a mensagem desse Cristo era do tamanho da necessidade do coração do homem a quem Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. A mensagem de Jesus era uma mensagem cativante, porque ele não falava como quem não tinha autoridade. Sua autoridade era exatamente por conta do anseio dos homens que necessitavam de água para matar a sua sede. Jesus traz uma palavra que sacia a sede do homem, que mata a fome desse ser humano, que desencadeia no coração desse homem algo que pode preencher o vazio da sua alma. E é por isso que quando Jesus olha para uma mulher adúltera que está prestes a ser apedrejada, ele lhe oferece o perdão. Quando ele encontra um homem religioso como Nicodemos, ele fala do novo nascimento. Quando ele encontra um pecador perdido pela condenação dos homens, ele diz: hoje você estará comigo no paraíso. A mensagem de Jesus não era um compêndio teológico. E é por isso que multidões afluíam. E quando ele volta para a cidade de Cafarnaum, a cidade que ele adotara e vai se hospedar, e segundo o comentarista Champel, ele entra e se hospeda na casa de Pedro, que morava em Cafarnaum. A multidão sabe que o profeta do momento estar ali, e eles começam a fluir para ouvir as palavras do jovem pregador que desencadeia no coração daqueles homens e mulheres uma mensagem de esperança. Quando ele diz: o meu reino não é deste mundo,
O meu reino não é carros, não é cavalos, não é espada. O meu reino não é mansão, o meu reino não é estátua. O meu reino é o domínio de Deus no coração do homem, restaurando a alma do homem das mazelas provocadas pelo pecado. E é por isso que o povo vai até Jesus. O texto sagrado diz literalmente que aquele é um momento único, porque todos corriam para ouvir a mensagem de Jesus. Ele entra nesta casa. A mesma passagem de Mateus e Lucas, é uma passagem que traz como resultado de algo que é ministrado apesar de diferentes palavras dos evangelhos sinópticos, mas todos trazem a mesma essência. Ele reuniu outra vez a multidão, de modo que nem conseguia comer. Queridos, a mensagem do Evangelho não é um negócio. A mensagem do Evangelho não é um evento. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas aqueles que têm um encontro com Cristo, eles esperam e confiam naquele que tem um nome sobre todos os nomes, o nome do Deus vivo, Yeshua, Jesus Cristo é a mensagem de esperança. E é por isso que o texto sagrado diz que, deixando a multidão claramente atraída por ele, Jesus começa a ensinar-lhes, começa a falar aos seus corações. E o texto mostra aqui claramente uma fé relevante, que domingo eu comecei a falar com você. Uma fé relevante é uma fé ativa, uma fé que é capaz de produzir efeitos na vida do outro. Uma fé relevante no reino de Deus é uma fé que produz frutos. E é por isso que o texto sagrado diz, quando os seus ouvintes iam sair para prendê-lo, porque os homens estavam querendo prender Jesus, porque ele atraía a multidão. Mas nesse caso aqui, o que nós vemos é uma fé fantástica que vai produzir em você um grande desafio nessa noite. Se fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que vão acontecer porque você crê. E pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Quando a gente olha para esse texto, era tanta gente que nos lugares junto à porta não cabia nada. E ele começava a anunciar a palavra, a manifestação da vida que era a própria palavra. Palavra no sentido grego que significa verbo. O verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, cheia de graça e de glória e de verdade, sendo manifestada entre os homens. Ei, queridão, queridona, nós não precisamos de religião. Talvez você que esteja a nos visitar e nos ouvir agora pense, mais um pregador, mais uma palavra. Não, você não precisa de religião, porque você não nasceu sem ela. Mas a fé que Deus coloca nos nossos corações, ela precisa ter uma ação firme e forte, uma fé ativa e eficaz nas nossas vidas. Por isso o texto diz que naquele momento anunciando, vieram a ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. 4 homens que nós não sabemos os seus nomes, que nós não sabemos o seu CEP. 4 homens que nós não sabemos nada do seu porte físico, sua estatura, mas nós sabemos que tinham uma fé relevante, fé ativa, fé incondicional, fé que provocava mudanças e transformação. Se a minha fé e a sua fé é platônica, se a minha fé e a sua fé é uma fé voltada apenas para os nossos interesses, nós estamos longe de viver o reino de Deus. A fé daqueles homens era uma fé diferente, porque a fé deles produzia um efeito. Imagine a cena, 4 homens que levam um amigo em comum para ver e ouvir Jesus. A fé relevante é a fé de alguém que conhece o seu Senhor, que sabe quem é aquele Senhor.
Talvez eles não soubessem nada sobre o caráter messiânico de Jesus, mas ele sabia que nada era impossível para o jovem Galileu. Eles sabiam exatamente que aquele profeta não era mais um profeta. E eles vão até Jesus, sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Naquele contexto, talvez você pense o seguinte: mas que fé era essa? Fé ativa, fé incondicional. Fé ativa e incondicional só tem aqueles que conhecem pela experiência quem é Deus. Quem é o Senhor? Você sabe quem é Deus? Não, Deus não é brasileiro. Não, Deus não está no compêndio teológico. Deus é um ser imutável, um ser pessoal, infinito, eterno. É o Deus que nos amou de tal maneira que deu seu único Filho para que você creia nele e não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez a perspectiva daqueles homens não fosse a perspectiva messiânica, mas a perspectiva deles é de que aquele profeta, de que aquele homem era capaz de realizar um milagre. Olhe para mim, fé relevante é uma fé ativa e incondicional. E fé ativa e incondicional, ela abre espaço para que o milagre possa acontecer. Se a sua fé não abre espaço para o milagre acontecer, então você ainda não se move pelo sobrenatural de Deus. Você é um católico apostólico protestante, diferente do católico apostólico romano, mas em nada você difere da fé do católico apostólico romano. Mas aquele que tem uma fé relevante, aquele que tem uma fé, que é uma fé ativa e incondicional, ele abre espaço para que aqueles que estão perto dele possam também experimentar o mover da graça de Deus que está sobre ele. É através de você, é por meio de você, que o mundo conhece quem é Deus e experimenta Deus da sua vida. Aqueles 4 homens, cada um segura uma maca e vai levar o seu amigo até Cafarnaum, porque o Galileu está na cidade, e ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Nada é impossível para o Galileu, porque ele é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, para vermos a sua glória e a manifestação da vontade de Deus sobre a vida dos homens. Naquele contexto, querido, eles se deparam com uma barreira: a multidão. A multidão é um empecilho para aqueles homens. A fé ativa e incondicional daqueles amigos não permitiram que eles olhassem a circunstância. Eles queriam conduzir o seu amigo que precisava de compaixão e graça até Jesus. E essa fé levou aquele homem a experimentar o melhor de Deus sobre a sua vida. Essa é a razão de sermos evangélicos. Fé que nos leva a sermos abençoados, mas também fé que nos leva a sermos canais de bênçãos de Deus para outros. A fé evangélica, ela não é egocêntrica. A fé evangélica, ela tem um processo de socialização. Ela chega em mim e ela me capacita como canal para que a bênção de Deus alcance aqueles que estão perto de mim. Vencer a multidão só era possível por causa da compaixão e graça. Não era a dor deles, era a dor de um amigo, era a miséria de um amigo, era a necessidade de um amigo. Esta fé, ela abre espaço para que o milagre de Deus chegue aonde você está. Por isso, querido, sem fé é impossível agradar a Deus. Olhe para mim. Aqueles homens tinham fé. E você que está me ouvindo, você tem fé. Mas fé não é o suficiente enquanto ela não for ativa e incondicional. E é por isso que o texto sagrado diz que pela compaixão e graça, eles vencem a barreira da multidão. Eu não gosto de falar sobre isso, que parece que é exibimento. Mas eu e alguns irmãos dessa igreja, já um convite para você vir conosco em 2023 a Israel.
A gente pensa em casa no formato da nossa estrutura arquitetônica do modelo ocidental. A casa de Cafarnaum, quando a gente pensa a cidade de Cafarnaum, era uma metrópole, mas não se compara com a metrópole dos nossos tempos. Uma casa pequena, e para subir no eirado daquela casa, que era treliça, com o que nós chamamos no Nordeste de sapê. E eles tinham que vencer a barreira. Uma fé ativa, uma fé incondicional, é uma fé relevante, porque ela tem uma pegada de vencer as barreiras que se interpõem entre o objetivo a ser alcançado. E é por isso que o texto sagrado, que aqueles homens, olhando para aquela situação, eles vencem a multidão, e eles também vencem uma outra barreira, que é a barreira de chegar até Jesus, e vencer a arte, e o também prejuízo de destelhar um telhado, que não era fácil. Eles precisavam assumir com o prejuízo, eles precisavam ter coragem para provocar um dano causado na casa de alguém. Mas o texto sagrado diz que eles destelham aquilo ali. E eles fazem com que o seu amigo, por meio da fé ativa, por meio da fé incondicional, eles não medem esforço, porque eles querem ser braço de misericórdia, eles querem ser braço de compaixão, eles querem ser braço de bondade, eles querem ser braço de amor, eles querem ser braço de desprendimento, eles querem ser a mão da misericórdia de Deus para o seu amigo. E o texto sagrado diz que eles descem. Quando a gente olha para o texto e ficamos vislumbrados, porque o texto sagrado diz assim: quando os seus ouvintes ouviram isso, que a maca desceu, vieram ele conduzindo, e não podendo se aproximar, eles fizeram um buraco. Você sabe o que é um buraco? Você está pensando que era uma telhinha, né? Aquela telha que você tira. Israel nesse processo não tinha telha. Talvez na casa de romanos, sim, dos romanos, mas não na casa dos judeus. Na casa dos judeus não era telha, era barro socado, e eles tiveram que fazer um buraco. Imagina o tamanho desse buraco. Não era um buraco lateral, era por cima. E eles descem com a maca colada que está fazendo, baixaram o leito. Você imagina o leito descendo em frente a Jesus Cristo. E Jesus olha, o texto sagrado diz que naquele momento, quando o Senhor olha para eles, Jesus, vendo a fé deles, disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Ei, você vai pensar assim: pastor, o homem precisa ser curado, Jesus está falando de perdão de pecados. Talvez porque nós olhemos apenas as necessidades fisiológicas como as necessidades primordiais do ser humano. Mas a verdade é que esse texto nos mostra que o homem estava para experimentar algo transformador na sua vida. Jesus está olhando para aquele homem. Sabe, esses dias eu perguntei para uma médica, tive a oportunidade de perguntar para ela, diz assim: é verdade que alguns câncer, principalmente câncer de estômago, ele é provocado por sentimentos ruins, por ódio, por rancor? E ela disse para mim, como uma profissional da área: sim, a ruindade, o ódio, a amargura, a falta de amor provoca desenvolvimento do câncer. E algumas pessoas, elas são curadas não por causa da radioterapia e quimioterapia. Elas são curadas quando elas vomitam, quando elas colocam para fora o que as encarceram e as aprisiona a uma doença fisiológica resultante de uma situação psicossomática. Pessoas que não conseguem perdoar, pessoas amarguradas, são pessoas encarceradas ao sentimento, atrelados a acontecimentos e pessoas do seu passado. Elas não precisam de outra coisa a não ser livrar-se do sentimento da mágoa, do rancor, da culpa e do ódio. Por isso Jesus ora para aquele paralítico e ele diz assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Porque na cultura judaica,
Eles tinham um conceito claro de que os filhos pagavam pelos pecados dos seus pais. Eram pecados geracionais, ou seja, os pais chuparam as uvas, mas foram os filhos que ficaram com os dentes manchados. Jesus olha para ele e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E o contexto desse sentimento aqui, queridos, é que Jesus não está apenas preocupados com a cura física, do aspecto físico, mas alinhar a minha alma, o seu espírito e o seu corpo dentro do plano que Deus estabeleceu para mim e para você. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Deus nos concedeu atributos inerentes da sua personalidade. Mas as paredes da nossa alma foram danificadas por causa do pecado. E por mais que nós nos apresentemos como homens aparentemente perfeitos, sem nenhum tipo de anomalia, sem nenhuma deficiência física, às vezes nós somos heróis por fora e somos ladrões de nós mesmos lá dentro, porque ninguém conhece o nosso interior. Mas o Deus que fez os céus e a terra é o Deus também que me criou e te criou, a sua imagem e semelhança. E Ele sabe o que há dentro do nosso interior. Às vezes parecemos por fora um castelo oriental, mas por dentro somos um aterro sanitário. E tudo vai explodir na sua vida. Jesus olha para aquele paralítico e Ele não diz: olha, você é curado. Ele diz: filho, os teus pecados são perdoados. Porque o problema do homem não é o problema físico. O problema do homem é um problema de alma. É um problema de caráter. É um problema de distorção de personalidade. Naquele contexto, Jesus, Ele olha para aquele homem com compaixão e misericórdia. Ei, olhe para mim. Para a sociedade você vale o quanto você pesa, o quanto você pode dar. E se você não pesa nada e não pode dar nada, você é uma escória, você é um pária, você é um lixo. Jesus havia atraído muita gente que queria ouvir da palavra da vida, da água que mata a sede. Mas Jesus também atraía homens que o odiavam por causa da posição que ele estava adquirindo na sociedade, desbancando-os da posição de figuras admiráveis socialmente. Os herodianos detestavam Jesus, os fariseus e os saduceus queriam a sua cabeça, como pediram a cabeça de João Batista. E é por isso que naquele momento, quando Jesus diz: os teus pecados estão perdoados, automaticamente eles começaram a pensar nos seus mentes, nos seus corações: por que ele profere essas blasfemas? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Por acaso Ele é Deus? Aqueles homens eram tão dependentes da visão messiânica que eles eram incapazes ao mesmo tempo de enxergar que estava diante deles o Messias. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim pensava, Jesus confronta e diz: por que cogita nos vossos corações sobre o que eu fiz? E Jesus então usa uma expressão messiânica para mostrar a humanidade do Filho de Deus. Ele diz: o Filho do Homem, uma expressão muito presente na Torá, no livro de Daniel. Filho do Homem significa a forma empática em que o Messias solidariza com você. Queridão, deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém mais é empático ao seu sofrimento, conhece você como você é, senão Deus. E é por isso que ele diz assim: para que vocês saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, para que saibais quem eu sou. O que é mais fácil, dizer os teus pecados estão perdoados, ou dizer: toma a tua cama, levanta e anda? O que é mais fácil? Para você que se sente tão religioso, tão religiosa, para você que acha que conhece Deus, que o conhece religião, para você que tem resistência de tomar uma decisão, deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus está dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero que você entenda uma coisa: que Deus manifestou em misericórdia e graça diante de nós, e aí Deus quer que você se sinta perdoado, porque quando os
nossos pecados são perdoados, nós estamos livres para sermos curados de todos os traumas do passado. Eu não conheço ninguém que diga por acaso assim, eu sou evangélico, eu ainda estou vivendo tanto trauma. Você pode ser evangélico, mas você precisa experimentar o poder da graça de Deus sobre a sua vida. Jesus olha então para aquele homem com compaixão e diz claramente para ele assim: olha, qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados, levanta, toma o teu leito e anda, para que saibas que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados. Jesus olha e diz, levanta-te e anda. Oh, gente, eu estava lendo esse texto e eu fiquei pensando assim, Senhor, eu não quero ser um crente de fé, eu não quero ser um cibapense de fé, eu quero ser um crente e um cibapense que tem fé ativa e incondicional. Fé ativa e incondicional é uma fé relevante, é uma fé movida pela minha experiência com Cristo como meu Senhor e Salvador. Fé relevante é uma fé ativa e incondicional, movida pela compaixão de eu dar de graça o que eu recebi de graça. Fé incondicional e fé ativa, ela é movida pela certeza de que eu estou abrindo espaço para que o milagre de Deus não venha só sobre mim, mas venha sobre toda a minha casa. Fé relevante é uma fé ativa, incondicional, onde eu permito que a minha vida seja canal de Deus, para que a revelação da glória de Deus alcance a minha casa, a minha igreja, a minha cidade, e todos possam ver a luz da minha fé, que é uma fé relevante dentro do reino de Deus. Que tipo de fé você tem? Uma fé do anonimato? Uma fé que não produz nada? Uma fé que não é capaz de reproduzir algo na vida do outro? Por muito tempo eu fui um evangélico que tinha vergonha de dizer que eu era evangélico, por causa do meio social que eu estava. Para não incomodar, para não ser desagradável, para não parecer um crente radical, quadrado. Ei, querido, seja um crente quadrado, é melhor do que ser um crente redondo, empurrado pelas circunstâncias. Por que nós temos vergonha de mostrar a nossa identidade, se só nós podemos carregar a maca e levar os nossos amigos até Jesus? Por que quando você entrou na UBRA, na UFT, no IFTO, na secretaria, você se calou como se lá fosse um lugar proibido para você falar de Jesus, e você se comportou como Pedro, teve vergonha, e as pessoas disseram para você, vejo que você é um deles, e você diz, não, eu nem conheço. Por quê? Ei, querido, quando eu leio na Bíblia sobre os apóstolos, diz, esses que têm alvoroçado o mundo, chegaram também até nós. Nós os cibapenses, nós os evangélicos, nós os cristãos, nós devemos fazer barulho sobre a nossa fé, e conduzir homens e mulheres, até experimentarem o milagre, que só nós experimentamos também. Fé ativa e relevante, não é você colocar o seu traseiro nessa cadeira, bater o ponto de domingo à noite e achar que tudo está bem na sua vida, porque você não está passando necessidades físicas. Fé ativa e relevante é você se considerar súdita do reino de Deus, se levantar como cidadão celestial, como mulher de Deus, como homem de Deus, como canal de Deus, para abençoar quem quer que chegue até você, pedindo alguma coisa, e a gente fazer como Pedro e João, na Porta Formosa, se depara com um mendigo, e Pedro e João, diz assim, nós não temos nem ouro, nem prata, mas o que nós temos, isso te damos, semelhante ao seu Senhor. Eles abrem espaço e o milagre acontece. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Dá um glória a Deus. Diga assim, eu quero ser assim. Eu quero poder para testemunhar.
Não, diga de verdade, eu quero poder para testemunhar. Então você precisa desejar ter fé. Parar de ser um crente meia tigela. Parar de ser um crente agente secreto do reino, onde ninguém sabe. Eu vou para a igreja batista porque lá tudo pode. Aqui não tudo pode não, aqui só pode uma coisa: resplandecer a glória de Deus. Aqui só pode ser canal de Deus para abençoar os que estão em necessidade. Aqueles que são desfavorecidos socialmente, diferente de você, não há perspectiva de mudança de vida na vida dele por conta de oportunidades estaduais, federais e municipais. O Estado pode não dar oportunidade para ele, mas Deus dá, basta que você seja a boca de Deus. Esse é o propósito de Deus, é ser canal de Deus. Você já pensou por que Deus te colocou aonde você está? Porque eu não posso entrar lá. Porque as pessoas têm aversão. Os médicos têm aversão a pastor. O economista tem aversão a pastor. O pedagogo tem aversão a pastor. Os advogados têm aversão a pastor. Os seus sócios têm aversão a pastor. Aí Deus coloca você lá, uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, com uma fé relevante dentro do reino, uma fé ativa e incondicional, aonde você sabe que você está lá, não só para ganhar dinheiro, não para só cumprir o seu mandato cultural, você está lá para ser bênção, e benditas serão todas as famílias da terra naquele lugar, por seu intermédio. É isso que Deus quer, querido. Levante a mão assim, levanta a sua mão. Diga: Senhor Jesus, eu quero ter uma fé relevante. Com esta mão, eu estou dizendo, eu me comprometo para ser canal de bênção aonde eu estou plantado. Amém? Fique em pé agora. Eu quero cantar, eu quero louvar com você. Eu quero dizer com você que juntos nós podemos muito mais. Mas eu quero que você saia daqui dizendo: Senhor, renova minha fé, reviva minha fé. Senhor, que essa cidade seja abençoada. Olhe para mim. Em 2007 cheguei nessa cidade. Eu briguei demais. Sabe por que eu briguei demais e sonhei demais com essa igreja? Porque ainda até 2006, esta era a única capital da federação que tinha um índice de evangélicos que preocupava a maior igreja cristã, a igreja oficial do estado. Para essa cidade, aquela igreja mandou um líder para fazer quase que um movimento de contra-reforma, porque era inconcebível que Palmas, a capital mais nova, tivesse um alto índice de evangélicos, aonde eles tinham dificuldade de levantar uma catedral como todas as outras cidades, porque os evangélicos faziam oposição. Aquele líder veio e começou uma campanha em Palmas. Ladrilhos por toda a cidade foram colocados. Tudo por Jesus, nada sem Maria. E nós nos calamos. E nós fomos diminuindo no número. As igrejas foram enfraquecendo. Deus mandou grandes líderes de igrejas evangélicas para esta nação, porque o evangélico é empreendedor, o evangélico é canal de bênção. Assim como José abençoou Potifar, abençoou o Egito, Deus me separou e separou você para abençoar a cidade de Palmas. Mas o dinheiro nos comprou, a posição nos comprou, nós nos calamos, tivemos vergonha da nossa fé, nós recuamos, o diabo avançou, mas nesse ano Deus nos despertou e disse: entrai e tomai posse dessa terra. Você precisa se levantar como homem de Deus. O Senhor perdoa os seus pecados. Filho, por causa da vossa fé, os vossos pecados estão perdoados. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Você é médico, ganhe médicos. Você é arquiteto, ganhe arquiteto. Você é psicólogo, ganhe psicólogo. Você é militar, ganhe militar. Você é empresário, ganhe empresários.
Faz a lista do nome deles. Ora por eles. A oração do justo pode muito ter seus efeitos. Você precisa levantar as suas mãos e abençoar o Senhor. Esse é o momento de você fazer diferença. Esse é o momento de nós mudarmos a história do Brasil. E a história do Brasil não muda lá no Planalto, lá no Palácio da Alvorada, não é lá no Distrito Federal. Nós vamos mudar esta nação quando você se colocar na posição de ter fé relevante e não uma fé platônica voltada para si mesmo, abstrata demais. Você precisa sair da esfera da religiosidade para a esfera da intimidade com Deus. Deus quer dizer para você toda manhã: este é o meu filho, esta é a minha filha, em quem tenho alegria. Deus tem tido alegria por você, com você. Feche seus olhos, querido. Você que está em casa, você que está aqui. Esse ano é um ano de desafio para você e para a sua casa. 4 amigos levaram um amigo até Jesus. E ele não só recebeu a cura no aspecto físico, mas no aspecto da sua alma, do seu espírito. Toda a sua história de vida foi mudada. E todos glorificaram a Deus.